só, única e exclusivamente na tua justiça. Louvado seja o teu nome. E essa mesa expressa esse amor do Senhor por cada um de nós. Senhor, essa é a maior prova de amor que alguém pode dar a uma pessoa. É a que o Senhor deu ao mundo, quando o Senhor enviou seu único filho para morrer por cada um de nós. Senhor, isso é maravilhoso, Senhor. Isso é a melhor notícia que nós poderíamos ouvir. Que o Senhor nos amou de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o teu nome. O Senhor possa abençoar essa palavra. O Senhor venha nos iluminar, venha nos encorajar, venha nos fortalecer. Senhor, sem ti nada podemos fazer. Louvado seja o teu nome. Amém. Irmãos, vamos ler Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Senhor Jesus. Hoje a gente vai ver a segunda semana, né? Desse alimento diário, que tem o título, qual é, irmãos? Salvos pela sua vida. Amém? O título é Salvos pela sua vida. E essa semana o irmão vai falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Amém? Vamos ler? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, primeiro do judeu, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? O irmão ele compartilha essa semana que o Evangelho é o poder de Deus. Amém, irmãos? E esse poder de Deus, ele é para a salvação de todo aquele que crê. E ele compartilha que Paulo, ele um dia foi ganho por esse evangelho. Paulo que tentava se justificar baseado na lei de Moisés. Paulo que procurava agradar a Deus segundo o entendimento que ele recebeu de Gamaliel, baseado na lei de Moisés. Um dia, Paulo, ele conheceu o Senhor quando ele ia de caminho a Damasco. Prendeu os cristãos. E o Senhor se revelou para ele. E naquele momento, irmãos, Paulo, ele reconheceu que tudo aquilo que ele estava fazendo para Deus, baseado na lei, não era nada mais, nada menos do que falta de entendimento espiritual. Paulo, ele tinha o coração de fazer aquilo ali porque ele achava que estava agradando a Deus. Como ele vai dizer lá em Atos 26, quando ele dá o testemunho dele. Só que quando ele conheceu o Senhor, ele viu que tudo aquilo ali não passava, irmãos, de puro entendimento humano, de apenas justiça baseada na lei, que não pode justificar homem nenhum diante de Deus. E aí, creio eu que quando ele olhou e ele viu que Jesus é o próprio Deus, então ele só esperava o quê? Ser morto. Porque a lei dizia que todo aquele que fosse contrário a Deus deveria morrer. Mas naquela hora ele provou a misericórdia e a graça e a salvação de Deus em Jesus Cristo. Porque o Senhor não veio para condenar o homem, mas para salvar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele viu isso, ele ficou maravilhado. E ele chega até a dizer assim, então quer dizer que tudo aquilo que os judeus, que meus pais buscaram ser justificados baseado na lei de Moisés e a gente não conseguiu, em Cristo
Eu já cumpri? Só porque eu criei nele? E que justiça é essa? Que eu não preciso fazer nada, mas só em eu crer, eu já cumpri tudo aquilo que a lei falava. Isso é o Evangelho de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente está doente e tem uma medicação certa para a sua doença, para o seu problema, quem te garante que você, ao tomar aquela medicação, você vai ficar boa? Aí você vai dizer, garante. Pessoas que estudaram, manipularam, fizeram aquela medicação e eles garantem que, segundo o estudo deles, segundo a preparação deles e o diagnóstico do médico, eu vou ficar curado. Tá, homens sujeitos a erros. É 100%, Oceano? Você que conhece de medicação? Não é 100%, mas você crê. Que ao tomar aquela medicação, aquele medicamento, você vai ficar curado. E na maioria das vezes acontece ou não? Que vem a cura ou não? Tá. E Deus, dizendo a mim e a você, que nós não temos esperança em nós mesmos. Que o nosso caso é mortal, eternamente. E que a única maneira de eu, de você, de toda a humanidade ser livre desse mal é tomando a medicação que ele já preparou. E ele garante que se você, que se eu, se a gente tomar essa medicação, ou seja, se a gente receber essa salvação, eu e você, nós seremos totalmente curados. A gente não acredita tanto. Irmãos, vejam que incoerência. A gente às vezes parece crer mais no que os homens dizem do que Deus diz, irmão. Não é? Homens sujeitos a errar. Que aquilo ali são fórmulas. Claro, tem um conhecimento, sim. E aquele que preconhece todas as coisas? Aquele que é onisciente, que conhece a tudo e todos. Irmãos, será que quando o Senhor nos chamou, Ele não sabia o que aí a gente ia fazer mesmo depois de crer? Será que o Senhor um dia não ia ver nossos desvios? Será que um dia o Senhor não ia ver nossa luta em não querer permitir que Ele nos salve completamente? Será que não, irmãos? Sim, irmãos. Sim. Mas mesmo assim, Ele sabe o que é o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que fazia Paulo? Daí que ele recebeu o Evangelho e procurar anunciar esse Evangelho, é porque Paulo creu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele cria nisso e ele agora levava esse Evangelho a qualquer pessoa, tanto judeu quanto grego. O que é um grego? Um grego é o que não é judeu. Judeu era aquele que era descendente de Abraão, Isaque, Jacó e descendia dos 12 pais, os 12 filhos de Jacó, que foi chamado Israel. E o que não descendeu é chamado grego, é chamado gentil. Mas o Evangelho não só é para os judeus, porque Deus não quer salvar só os judeus, Deus quer salvar toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 2, Senhor Jesus, 1 Timóteo capítulo 2. Verso 3 e 4. O que é que diz? Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso, o qual deseja e cheguem
Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas eu pergunto para os irmãos, ele ficou só no desejar? Não. Ele mesmo preparou essa salvação. Uma coisa é eu desejar, outra coisa é eu realizar. Deus, ele não só deseja que todo homem seja salvo. Deus, ele realizou essa salvação. E essa salvação tinha um preço muito alto, um preço muito caro, que homem nenhum poderia pagar. Porque tem um texto na Bíblia, não sei se é Provérbios ou Salmo, que diz: caro é o preço do resgate de uma alma. Caro é o preço do resgate de uma alma. Ou seja, alguém tinha que fazer alguma coisa para pagar esse resgate. O homem não podia, porque o homem é pecador. O homem, como pecador, ele é digno de morte. Qual é o salário do pecado? Então, em quem ia pagar? E esse pagamento tinha que ser tal, irmãos, escute isso, esse pagamento tinha que ser tal, que tinha que resolver o problema do homem diante de Deus, e tinha que resolver o problema do homem diante dos homens. Como? Que pessoa é essa que poderia resolver um problema do homem diante de Deus? Então o preço era segundo Deus. E um problema entre homens e homens, o preço era segundo o homem. Como fazer isso? Uma única maneira, irmãos. E é o que o Evangelho nos apresenta. Deus teria de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mesmo teria de vir. Mas se ele viesse como Deus, como ele resolveu o problema então do homem diante de Deus? De Deus para com o homem é uma coisa, mas do homem para com Deus. E aí por isso que Romanos vai dizer que o Evangelho tem a ver com o seu Filho Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? 100% Deus, 100% homem. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Só havia essa única maneira de solucionar esse problema. Deus teria que vir. Mas Deus teria que vir não como Deus. Ele teria que vir como Deus, mas também ele teria que vir como homem. Irmãos, percebe? E é isso que Paulo apresenta no capítulo 1 de Romanos. Vamos ler? Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versos de 1 ao 4. Amém? Diz o quê? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser separado para o Evangelho de Deus. Escute. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas. Aí que mais? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber... E quem é Jesus Cristo, nosso Senhor? Romanos capítulo 9. Verso 5. Deles quem? Israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Mas quem ele é? O qual é sobre todos, Deus bendito, para todo o sempre.
Amém! Está vendo o que é o Evangelho? É Deus tornando-se carne. Ele, como homem, ele descendeu de Davi, porque foi isso que ele profetizou aos profetas, nas Sagradas Escrituras. Os irmãos sabem o que são as Sagradas Escrituras, né? Gênesis a Malaquias. Tem muita coisa ali de Gênesis a Malaquias, não tem? Mas o cerne, o centro, a realidade de tudo aquilo ali é o Evangelho. Deus preparou tudo aquilo ali para anunciar o Evangelho. E o que é que faz o Evangelho entre Deus e o homem? Entre o santo e o pecador? 2 Coríntios, Senhor Jesus, capítulo 6. Espero que os irmãos entendam o que eu estou querendo compartilhar aqui com os irmãos. Irmãos, isso é algo que a gente precisa ficar impressionado. 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, irmãos, aliás, versos 18 e 19. Josiano, ele compartilhou, quando eu estava aqui para partir o pão, na oração, que o Senhor, ele morreu quando nós éramos seus inimigos. O que é necessário entre inimigos? Reconciliação. Sim ou não? Não é? Reconciliação? Aí o que é que acontece? 2 Coríntios 5, 18 e 19. O que é que diz? Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de quem? Provém de Deus. Que o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, olha o verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O Evangelho também é a palavra da reconciliação. Sabe o que aqui está dizendo aqui? Que a gente pecou contra Deus, mas Deus não ficou esperando a gente ir até Ele. Ele veio até nós. Sabe por quê? Porque Ele sabia que nenhum de nós iríamos até Ele. Ele sabia que o homem, agora nessa condição de pecador, jamais iria procurá-lo. Então Ele deu o passo. Ele veio até nós. Amém? Romanos capítulo 3. Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, verso 9. O que é que diz? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Verso 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o diagnóstico do médico dos médicos quanto à nossa doença. Somos sem solução em nós mesmos. Não há esperança para o homem em si mesmo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa esperança é o Senhor. Amém, irmãos? Então todos nós pecamos, não é?
Aí o que é que diz Romanos 3, verso 23? Agora vai ser o veredito total. O que é que diz? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ô irmãos, se todos pecaram, o que é que Deus era para dizer? Carecem de lago de fogo. Porque o salário do pecado é a... Então, se todos pecaram, não tem nenhum, então, todos pecaram. Então, qual é o resultado? Se todos pecaram, então, vem agora o quê? O resultado, a morte eterna. Mas sabe o que Deus diz aqui? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é a glória de Deus, irmãos? Que nós, pecadores, carecemos. Que a mesma palavra para carecer é destituídos. Se desviaram da glória de Deus. Se nós nos desviamos da glória de Deus, é porque a glória de Deus era o nosso alvo, era o nosso objetivo, para o qual Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, visando a glória dele, visando nos levar à glória dele, participar da glória dele. Mas nós pecamos, e nós estamos o quê? Destituídos dessa glória. Nós fomos desviados dessa glória. Você sabia que a palavra pecar é desviar do alvo? No grego é amatia, é perder o alvo. Qual era o alvo? A glória de Deus. Mas nós perdemos. E nós nos desviamos em Adão. Por isso que abre aí Colossenses. Nós carecemos de quê? Nós carecemos de quê, irmãos? Da glória, não é? Pois todos nós pecamos e carecemos da glória, né? Agora abra aí essa boa notícia para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, Senhor Jesus. Colossenses, deixa eu pegar aqui, irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Verso 13. Colossenses 2, verso 13. O que é que diz? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vamos ler mais uma vez esse texto? Você quer uma notícia melhor do que essa? Vamos ler mais uma vez. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Naquela cruz de Cristo, todos os nossos débitos que tínhamos diante de Deus, todos os nossos devedores que tínhamos diante de Deus, Ele cravou naquela cruz. Aí diz o quê? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles.
Por isso Josiano ele não desceu. Por isso ele não salvou a si mesmo. Por isso ele não deu ouvido aos ladrões. Por isso ali não era o momento de ele descer e as pessoas crerem nele. Porque se ele desce, eu e você, todos nós estávamos perdidos. Ele olhou para nós. Ele suportou tudo aquilo por causa da vontade de Deus e por causa de nós. Por isso ele não desceu. E por fim, ele teve sede e lhe deram vinagre. E o resultado? Ele disse aquela frase maravilhosa: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E rendendo seu espírito, o Senhor cumpriu a obra da redenção. Consumado está a esperança para nós. E tudo isso que Jesus realizou, Deus chama de o Evangelho de Deus. É esse Evangelho que Paulo anunciava. É esse Evangelho que eu e você, que nós cremos. E é esse Evangelho que nos salvou, está nos salvando e nos salvará completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quer uma notícia melhor que essa? Interessante como má notícia corre rápido, mas o que era para correr mais rápido era boa notícia. Mas qual boa notícia? De que alguém ganhou na cena? De que alguém estava doente e foi curado? Não. Tudo isso o homem continua na mesma condição. Sabe qual é a boa notícia? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. E pregai o Evangelho. O Evangelho não é uma notícia de homens. Não é uma boa notícia de homens. O Evangelho é a boa notícia de Deus para mim e para você. Não é fake news. Tantos fake news, né? Não, não é. É a verdade. Amém? Abra aí Efésios. Muito bom, irmão, ter falado. Efésios. Capítulo 1. Um dia, esse evangelho chegou para mim e para você. Amém, irmãos? Olha o que é que Paulo vai dizer o que é esse evangelho. Efésios capítulo 1. A partir do verso 13. Senhor Jesus. Amém? Que nós estamos em Cristo. O que é que diz? Em quem também vós. Mas quando? Depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. O que é que aconteceu? Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua... Aleluia, irmãos. Quando a gente ouviu a palavra da verdade, não um fake news, né, Jaciano? A palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da nossa salvação. Você creu nele? Tendo nele também crido, foste selado. Deus é sábio. Quando alguém crê, Deus sela. E uma vez que Deus selou, jamais se perde. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aquele selo diz? Que Deus começou uma boa obra em nós. E Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abra aí Filipenses.
Aleluia, Senhor. Tudo provém de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 6. E eu e você, e nós, devemos estar plenamente certo disso. Que Ele começou uma boa obra em nós, e Ele vai completá-la. Deus não é homem para iniciar uma obra e não completá-la. Porque nós, seres humanos, podemos iniciar uma obra e não completar, porque somos limitados e não temos tanto poder. Mas Deus não. Aquilo que Ele iniciou, Ele completa. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus que é Ele que completa. E graças a Deus que é Ele que iniciou. E graças a Deus é Ele que anunciou e é Ele que cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 1, verso 6. Vamos ler, irmãos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quem iniciou a boa obra em nós? Esse aquele é para estar com letra maiúscula. Na verdade, eu digo a você que esse aquele é para estar com todas as letras em maiúsculo. É para dar um caps lock e botar aquele. O nosso aquele é para ser todo ele com letra minúscula. Mas o aquele de Deus é para evidenciar que aquele que começou boa obra em nós, ele conhece você, Divisson. Ele conhece você, irmão e irmã. Ele me conhece. Ele sabe o que nós iríamos cometer depois de sermos salvos. Ele sabe tudo isso. Ele sabia tudo isso. Mas mesmo assim, Ele nos salvou. E Ele começou boa obra em nós. E vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Você tem Cristo? Você tem Cristo, irmãos? Sabe qual é a nossa esperança? A glória de Deus. Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã tem notícia melhor? Será que a notícia melhor é passar no Enem? Ou a notícia melhor é que Deus nos perdoou em Cristo? É que Deus nos salvou, está nos salvando e nos salvará completamente. É que o nosso destino é a glória de Deus. Abra aí Efésios. Oh, aleluia, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2. Vamos ver nossa condição a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles são os judeus, certo? Que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Verso 12. Naquele tempo, irmãos, olha a nossa condição e posição antes de nós crermos no Senhor. Escutem isso. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Vamos lá. Separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mais alguma coisa? Dizer para um homem que ele não tem esperança, já diz tudo. Mas sem Cristo e sem Deus no mundo. No mundo governado pelo diabo. Sem esperança. Sem Cristo. Sem Deus. Mas vocês percebem que começa primeiro sem Cristo. Por quê? Porque tudo que Deus tem, tudo que Deus é e tudo que Deus realizou está em Cristo.
Deus não pode nos dar coisa alguma sem dar Cristo. Por isso que Paulo começa a dizer, sem Cristo. Então está sem Cristo, sem Deus, sem esperança e no mundo. Vai parar por aí? Parou por aí, irmãos? Não. Verso 13. Não é sem Cristo? Não é sem Cristo? Sem Cristo eu não tenho nada. Não é? Tem um ditado que diz assim, se você tem tudo e não tem Cristo, você não tem nada. Se você não tem nada e tem Cristo, você tem tudo. Aí ele vai dizer agora, sem Cristo, eu não tinha esperança, eu estava no mundo e ainda sem Deus. Eu estou sem Deus, eu estou sem tudo. Mas agora em Cristo. Amém? Mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora vem o evangelho, verso 17, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Tudo é por Cristo. Sem Cristo, sem Deus, sem esperança. Com Cristo, com Deus, com a esperança da glória. Quer notícia melhor? Por isso que o Evangelho são boas novas. Quer boa nova melhor, irmãos? Senhor Jesus, aqui está o espírito humano, aqui está a alma humana e aqui está o corpo humano. O problema nosso diante de Deus era exterior e interior. Estão dando para os irmãos ver aí? O problema nosso diante de Deus tinha a ver com a nossa pessoa e as nossas obras. Então, para solucionar nossas obras, tinha que haver uma obra que nos justificasse diante de Deus. E para solucionar nossa pessoa, tinha que haver uma pessoa que agradasse a Deus. Por isso, irmãos, que Jesus Cristo realizou tal obra e Ele é tal pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Sua obra nos justificou de nossas obras diante de Deus. E sua pessoa nos salva de nossa pessoa diante de Deus. Amém? Por isso que diz o alimento diário, salvos pela sua vida. Nós somos salvos, irmãos, em nosso interior, em nossa pessoa, pela própria pessoa do Senhor. Amém? E nós somos salvos de nossas obras condenatórias diante de Deus, pela obra de Cristo. Deus matou 2 coelhos com uma cajadada só. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que é que acontece? Quando você creu no Evangelho, quando eu criei no Evangelho, Ele salvou nosso espírito. Essa salvação, eu vou colocar aqui, eterna. Ele prometeu que quando Ele voltar, nosso corpo também será salvo.
E isso também tem a ver com a eternidade. Mas hoje, irmãos, aqui reside o problema. Por que reside esse problema aqui? Porque essa salvação não é só Deus que opera. Essa salvação, Deus opera em cooperação comigo e com você. Podemos chamar essa salvação de salvação da cooperação. Está dando para os irmãos ler? O lápis está horrível. Salvação da cooperação. Ele nos salvou e nos salvará completamente. Mas hoje Ele está nos salvando. Mas à medida que eu e você coopera com Ele. Por que Deus então deixou essa salvação com nossa cooperação? Porque sabe o que é essa salvação? É a salvação da nossa pessoa. Porque o que nós somos? Nós somos uma alma, irmãos. O espírito humano nosso é para a gente ter consciência de Deus e receber o Espírito de Deus. O nosso corpo é para a gente ter consciência das coisas criadas por Deus. Mas a nossa alma é a nossa pessoa, nossa mente, vontade e emoção. Você sabe qual é o problema da nossa alma? Não é pecado. O problema da nossa alma é um só: desobediência a Deus. E como é que esse problema se resolve? Pelo Evangelho. Mas de que maneira? Permanecendo no Evangelho. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 15. Abra aí 1 Coríntios 15. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15. Aí eu vou ler aqui um texto que o irmão compartilha no Alimento Diário, sobre a gente não barrar o trabalhar de Deus em nós. Fica aí, irmãos. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15. Ele vem lembrar para nós o Evangelho. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. O que mais? Sim. Percebe? Vamos ler, irmãos. Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vamos ler bem direitinho esse texto. Diz assim, ó: irmãos, se são irmãos é porque são pessoas salvas, pessoas que são filhos e filhas de Deus. Aí ele diz: venho lembrar-vos. Quem é que vem lembrar? Paulo. Aí ele diz: o evangelho que vos anunciei. Anunciei onde? Passado. Aí ele diz: o qual recebestes. O recebestes salvou o nosso espírito e promete a salvação do nosso corpo. Aí ele vai dizer o quê? E no qual, o qual recebestes, e no qual, diz o quê? Ainda perseverais. Então eu posso dizer que a salvação da alma é salvação de... Aí tá. De que, irmãos? Perseverança. Sim ou não, irmãos? Ricardo compartilhou ontem. Pecou, caiu, confessa, se arrepende, levanta. Perseverança. Aí ele vai dizer o quê? Por ele quem? Pelo evangelho que você recebeu e pelo evangelho que você ainda persevera. Diz o quê? Por ele também sois salvos. Irmãos, sois salvos é uma salvação contínua. Se você olhar na Bíblia, tem dizendo que o Senhor nos salvou, o Senhor nos salvará e Ele está nos salvando. Amém? Sois salvos. Então eu posso dizer que é uma salvação contínua. Certo. Aí olha só. Vamos lá. Lendo o texto ainda. Ele diz o quê? Se. Agora,
Você percebe que para a salvação da alma aparece um se? Para o evangelho que você recebeu não tem nenhum se, você só bastou receber. Então recebeu, salvou seu espírito, promete a salvação do seu corpo, mas a salvação da alma é se. O quê? Retiverdes, aí entra você e eu. Quem retém? Sou eu e você. Se, irmão, se é condicional. Se quer que diz? Sim ou não. Se você fizer, acontece. Se você não fizer, não acontece. Então, o que é que eu tenho que fazer para acontecer? Eu tenho que reter. Se retiverdes o quê? A palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Creu, recebeu, mas foi em vão. Por quê? Porque não permanece crendo. Está vendo? Que coisa interessante. Aí o que diz o alimento diário? Abra aí. Para que a gente lê, irmãos. Irmão Jociano, essa aí de Lucas aí. Na perseverança salvareis vossas almas, né? Eu acho que foi a quarta-feira, se eu não me engano. Foi a quarta ou foi a quinta, Jociano, que ele compartilha esse negócio, essa questão da gente não impedir o trabalhar de Deus. Mas foi a quarta-feira, não foi? Os irmãos estão entendendo? Bem, irmãos? Mas de qual o dia? Quarta-feira, né? Segundo parágrafo mesmo. Isso. Não, acho que não é isso aqui não. Sim, é verdade. Aqui, a partir do evangelho, né? Amém? Ele diz assim, ó. O evangelho nos transforma, pois não é uma religião morta, é uma pessoa viva. Cristo! Amém? Vamos dizer, o evangelho nos transforma, porque não é uma religião morta, é uma pessoa viva. Cristo! Aí diz, antes éramos cheios de maledicência, críticas, ciúmes, contendas e inveja. Jesus nos está tornando mais compassivos, misericordiosos, empáticos e perdoadores. Vemos uns aos outros não como concorrentes, e sim como membros do corpo de Cristo. Isso é resultado da transformação metabólica realizada por Deus em nós. Aí diz o quê? Cristo está salvando o quê? Até que alcancemos. Maturidade tem a ver com vida. Então nós podemos dizer que isso é uma salvação também da vida. Mas espera aí. A vida também não nos salvou aqui? Sim. Essa salvação aqui é chamada de regeneração. Ou nascer de novo. Essa salvação aqui é chamada de transfiguração, que está lá em 1 Coríntios 15, 50. Mas essa salvação aqui é chamada de salvação metabólica. Vai saindo as células do velho homem e sendo formada em nós as células do novo homem. Mas o que eu preciso fazer? Reter a palavra tal como vô-la eu recebi. Aí ele diz o quê? Continuando. Senhor Jesus, diz o quê? Nessa passagem não, irmãos? Sim, vamos lá, sim. Nosso destino é sermos herdeiros de Deus para quê? Para governar o mundo que há de vir. E por fim, quando Cristo voltar, o nosso corpo também será salvo. Esse corpo frágil se corrompe com o tempo e envelhece, mas Deus irá transfigurá-lo em um corpo de ressurreição. Amém? Naquele dia, não precisaremos mais de avião ou de carro para nos comovermos.
teremos um corpo de ressurreição, de glória. Deus nos salvará por completo. Seremos como Ele é. Não é aqui, não é essa parte. Amém, achei, é verdade. Vamos lá. Aqui é a parte, o segundo parágrafo, né? Segundo parágrafo, diz assim, ó, não interrompa. Amém? O que é que diz? Não interrompa o processo de transformação que Deus está realizando. O que é que o Senhor tem para dizer para nós nessa manhã? Não interrompa. Amém? Se você interromper, o que é? Você está crendo em vão. Você creu em vão. Você não continua crendo. Você creu em vão. Então o Senhor está dizendo, não interrompa. Amém? O quê? O processo de transformação. Que o quê? Que o Senhor, que Deus está realizando em você. É fácil dizer em nós, mas é em mim e em você. O que isso está dizendo é que toda situação, toda circunstância, toda palavra de Deus, primeiro é para mim e para você. Depois para os outros, mas primeiro é para mim e para você. E você sabia que Paulo disse isso a Timóteo? Há uma salvação que eu posso cooperar e ser salvo por mim mesmo, cooperando com Deus. 1 Timóteo, capítulo 4. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade diante da salvação de Deus? E, irmãos, é com respeito a essa salvação da alma que Deus dá um prêmio, que Deus dá o galardão. A vida eterna, todo o que creu já recebeu, porque é dom de Deus, é pela fé. Mas o galardão é para aqueles que cooperaram para Deus salvar sua alma hoje. Esse hoje tem dois tempos, antes de nós dormirmos no Senhor e antes do Senhor voltar. Irmãos, estão entendendo? Está dando para os irmãos entender? Aí Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Essa salvação, de acordo com esse texto aqui, eu posso dizer, eu preciso cuidar de mim mesmo. O que é que diz? Capítulo 4, verso 16. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Está vendo? Ele diz o quê? Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Essa salvação, irmãos, é a salvação da cooperação, é a salvação contínua, é a salvação metabólica, é a salvação da perseverança e é a salvação que eu devo cuidar de mim mesmo. Porque o primeiro que precisa ser salvo sou eu. Se eu for salvo, as pessoas ao meu lado também serão salvas. Não estão vendo aí? Por isso, irmãos, que tem a nossa cooperação. E se tem a nossa cooperação, tem o que? As nossas obras. E se tem as nossas obras, então nós somos o quê? Dignos de receber um salário. E qual vai ser o salário para aquele que cooperar com Deus na salvação da alma? O galardão. Reinar com Cristo. Não é rico? Isso é o Evangelho. Deus nos salvou, está nos salvando com a nossa cooperação e nos salvará completamente até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não cooperar com essa salvação hoje,
eu não serei galardoado, porque Deus é justo. Mas eu perco salvação? Não, porque ela provém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, hoje nós estamos na igreja, vivendo a vida da igreja com um único objetivo. Qual é? Deus salvar nossa alma. E é nesse momento em que Deus está salvando nossa alma que nós também precisamos servir a Deus. Porque é aqui, irmãos, que Deus está nos aperfeiçoando para a gente poder reinar com Cristo. Temos que ser pessoas salvas em si mesmo e pessoas com serviço aperfeiçoado para Deus. Amém? E essa salvação vai redundar em o quê? Num galardão. Que galardão? Reinar com Cristo por 1000 anos. Mas deixa eu dizer, eu não olho apenas essa questão de reinar com Cristo por 1000 anos. Sabe o que é que eu olho? Qual vai ser o galardão daqueles que cooperarem com o Senhor, que a Bíblia chama de vencedores, lá naquelas 7 cartas de Apocalipse às igrejas, o Senhor chamando vencedores. Sabe qual é? É que a gente vai ver o Senhor como Ele é. Aquele que há 2000 anos atrás morreu por nós, quando nós não éramos nem nascidos, nem nossos pais. E a gente um dia vai vê-lo. A gente vai ver o Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa salvação também eu posso dizer que é a salvação da comunhão com Deus. Quanto mais comunhão, mais salvação. Por isso que, para terminar, Romanos capítulo 12. Amém? E a gente vai concluir com Lucas 19, né, Jaciano? Romanos capítulo 12. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos encoraja a prosseguir, Senhor. Amém. Nós queremos cooperar contigo. Amém. Romanos capítulo 12. Verso 1. Ele vai agora fazer um rogo para nós. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente tem a ver com a alma. Amém? E para completar, Lucas capítulo 19. Né, irmão Luciano? Lucas 19, verso 21, é isso? É? Lucas 19, 21. Essa também é a salvação da perseverança. O que é que diz? 19 e 21. Lucas 19 e 21. O que é que diz? Vamos ler, irmãos, todos nós. Lucas 19 não, Jaciano. Lucas 21, 19, não? Lucas 21, 19. Pois tive medo, mas amém que nós cremos no Senhor. Lucas 21, 19. Amém. É Lucas 21, 19. O que é que diz? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Mais uma vez. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Diga para o seu irmão que está do seu lado. É na vossa perseverança. É na vossa perseverança. Irmãos, é na nossa perseverança. É na nossa perseverança. Irmãos e irmãs que estão nos assistindo, é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. É na nossa perseverança em cooperarmos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não interrompa a obra que Deus está operando em mim e em você. Dá para ler ainda um verso, bem rápido. Romanos capítulo 8. Aí Paulo entendeu porque todas as coisas cooperam. Está vendo?
Porque que foi que Paulo entendeu que todas as coisas cooperam? Porque é para o nosso bem. Que bem? Cristo ser formado em nós. Aí diz o quê? Romanos capítulo 8, bem rápido, forte, a partir do verso 28 ao verso 30. E vai terminar com a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Estou plenamente certo de que isso mesmo, de que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se nós cooperarmos com o Senhor hoje, nós seremos galardoados com Ele para reinarmos com Ele. Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, vamos perseverar. Se tem pecado, se arrepende e confessa. O sangue nos purifica de todo o pecado. Se tem vida da alma, tem a vida de Deus. Nós precisamos perseverar com aquilo que nós temos recebido do Senhor, invocar o nome do Senhor e guardar a sua palavra. Esse é o evangelho que também nós precisamos cooperar com o Senhor, pregando, irmãos. Vejam o encargo, a salvação é só para mim, a glória é só para mim, o perdão dos pecados é só para mim. Não, também para as outras pessoas. Por isso que nós temos que cuidar de nós mesmos e da doutrina, porque fazendo isso, salvaremos também os que nos ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você anda para compartilhar em grupo? Compartilhar em grupo, irmãos, amém?